Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar da ONA. É um prazer estar aqui com vocês. É com grande alegria que nós damos continuidade ao ONA Conecta, onde a gente traz uma série de assuntos aí envolvendo qualidade e segurança do paciente com especialistas. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é compartilhar com seus amigos, compartilhar aí com o pessoal da sua organização. Hoje nós temos um assunto super interessante e convidados super especiais também. Então, desde já, eu já vou agradecer a presença de vocês aqui conosco. Muito obrigada por participar e compartilhe aí. Vamos lá, eu vou dar continuidade aqui já de cara, relembrando o nosso tema. Hoje o nosso tema é sobre sistema de gestão da qualidade, integrando a estratégia organizacional. E eu me apresentando também, eu sou a Raquel Nakamoto, sou biomédica de formação, sou analista de certificação na ONA, faço parte do time técnico da ONA, do time técnico da Giovanni. Então é uma honra estar aqui com vocês, agradeço à ONA pela oportunidade e também aos nossos convidados especialistas. Vou apresentá-los para vocês. Hoje nós vamos receber o Edil Vidal de Souza. Falando um pouquinho do currículo dele, ele vai poder abrilhantar isso melhor depois para nós. Com 35 anos de experiência no BOSS, o superintendente iniciou sua trajetória como técnico em banco de olhos, sendo um dos primeiros certificados no Brasil. Sua visão e liderança foram cruciais para o desenvolvimento do BOSS, tornando referência nacional. Ele é formado em administração hospitalar e de empresas, com pós-graduação em MBA, é o responsável pela condução dos planos estratégicos da organização. Seja muito bem-vindo, Edil. Obrigado, Raquel, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Muito obrigada. E também temos outro especialista, que é o Richard Moreira Silva. Ele é estudante de engenharia de produção pelo Centro Universitário FEI e atualmente é analista de qualidade pela AFNE, Associação Filantrópica Nova Esperança. Boa noite, Richard. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Raquel. Tudo bem? Eu que agradeço a presença, viu? Nós que agradecemos. Então, para nós começarmos o nosso tema, relembrando, é o Sistema de Gestão da Qualidade, SGQ, integrando a estratégia organizacional, eu convido o Edil, que tem aí um tempo para explicar um pouquinho dessa trajetória, um pouco da experiência dele dentro da organização. Por favor, Edil, compartilha com a gente sobre esse tema e como você trouxe isso para a estratégia organizacional lá da sua organização. Fique muito à Muito, vontade. muito bem, Raquel. Vamos lá. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha apresentação com vocês. E em cima dessa apresentação, eu vou estar trabalhando toda a evolução da nossa instituição e como o sistema de qualidade vem nos ajudando, né, dentro dessa referência dessa instituição que se tornou uma grande referência hoje no país. Então, aqui, nesse primeiro slide, eu trago para vocês o início da nossa instituição. Lá em 79, como banco de olhos, banco de olhos é uma atividade que envolve laboratórios, né? Hoje a gente tem uma EDC específica para isso. Naquela época não existia uma norma para isso, mas hoje existe. Então, hoje eu tenho duas unidades de laboratório do banco de olhos, que são as principais do país. Eu tenho uma que atua aqui dentro do hospital oftalmológico, fazendo uma cobertura para o interior, né, que envolve a região de Campinas, Piracicaba, São José dos Campos. E aí eu tenho uma outra unidade na capital, que fica dentro do Hospital Municipal do Tatuapé, fazendo uma cobertura nos principais hospitais vinculados ao Estado e ao município. Então, estrategicamente, hoje eu atuo como banco de olhos em duas regiões do estado, né? A região da capital e a região do interior que envolve Sorocaba, Campinas e o Vale. Nós temos mais duas regiões onde eu não atuo. Então, é um trabalho muito importante que está sendo feito em 23 unidades. Depois vocês vão ver a evolução, vocês vão entender melhor o quanto isso é importante para o nosso país hoje, não só para o nosso estado, mas para o nosso país. Aqui vocês veem uma foto que eu gosto muito, porque essa foto é de 1984. Então você veja a humildade das nossas instalações. E eu comecei a trabalhar em 1989 e era exatamente esta sala, né? Uma salinha dentro de uma funerária, tá? Lá é que começou esse trabalho que hoje se tornou essa grande referência que é a nossa instituição. O hospital veio depois, em função desse trabalho.
Então, foi um trabalho que deu muito certo, fez com que Sorocaba se tornasse uma grande referência em doação de córnea. Então, quem precisava de córnea, de uma forma ou outra, procurava a nossa instituição, mas isso também acabou ocasionando a ideia de se construir um hospital, porque aqui nós só captávamos córneas e as pessoas queriam um atendimento. Então, com um trabalho de captação de recursos, né, porque a entidade não tinha nada, por uma córnea não se paga nada e na época não se recebia nada. Então, era um trabalho plenamente social. Hoje, o sistema do SUS reconhece toda a questão de doação e transplante. Nós temos o maior sistema público do mundo em doação e transplante de órgãos e tecidos, no caso a córnea e tecido, né? Então hoje ele financia todo esse trabalho, mas naquela época não. Então, com a ajuda da comunidade, através de doações, através de campanhas, conseguimos recursos para iniciar a nossa atividade hospitalar no final de 1995. Praticamente vamos fazer 30 anos agora, no final desse ano. Depois, com a evolução da instituição, veio a especialidade de otorrino, mas eu destaco hoje que 90% do que nós fazemos é relacionado à oftalmologia. Então, hoje eu tenho como atividades principais a atividade de banco de olhos e a atividade do hospital especializado focado na oftalmologia, focado na otorrinolaringologia. Então, aqui uma evolução, né, da instituição, que começou como banco de olhos, virou hospital, veio otorrino, fez essa expansão do nosso trabalho, que saiu da nossa região e foi para a capital. Aqui eu destaco a escola. Hoje nós temos uma escola de educação infantil voltada só para os filhos dos nossos funcionários. Então, veja bem, né, até isso nós assumimos como compromisso dentro na nossa instituição. Temos duas unidades que trabalham o deficiente visual, que é o Centro de Reabilitação, que nós chamamos aqui de CRV, e a ZAC, né? Então, essas duas unidades hoje são voltadas para o deficiente. A ZAC, ela é uma entidade que tem um recurso social, e o CRV, o Centro de Reabilitação, nós atendemos gratuitamente, nós bancamos 100% de todos os atendimentos que são feitos pelo CRV. Eu tenho hoje um prédio voltado só para a atividade do ensino, que nós chamamos aqui de instituto, e o instituto ele virou uma incubadora. Através do ensino, nós estamos evoluindo a reestruturação da nossa assistência, trabalhando o centro, o CAR, Centro de Avançado de Retina e Lentes de Contato. São dois modelos de evolução de assistência que nós conseguimos fazer, né, com essa introdução de uma estrutura voltada só para o ensino. A minha entidade tem uma diretoria voluntária. São pessoas voluntárias. Tem pessoas aqui que abraçaram a causa, né? E estão aqui há mais de 30 anos e tem um compromisso e um orgulho muito grande da instituição. Legal, lindo e bonito, né? Mas eu, como superintendente, eu venho com um desafio de profissionalizar a instituição, porque a instituição, a perenidade da instituição depende muito da gente conseguir trabalhar o foco das pessoas que estão aqui dentro, não só médicos, mas gestores, os colaboradores, alinhados a propósitos, né? Então, hoje nós temos um propósito assistencial, nós temos um propósito sustentável. Então, como desdobrar isso para que todos entendam, né? Que independente dessa diretoria, independente de mim, isso seja dado continuidade. Esse é o grande desafio que nós temos hoje, por sermos uma instituição com um perfil filantrópico, um perfil social e ainda mais com uma diretoria que se dedicou de forma voluntária para o crescimento da instituição. Então, hoje eu trabalho na minha estrutura hospitalar com 547 colaboradores. Estamos subdivididos aqui em áreas de gerência e em área de coordenação, né? Além de toda a estrutura médica que está alinhada à superintendência. Então, todas as estratégias de evolução da nossa assistência, ela passa pela superintendência. Então, todos os médicos acabam ficando de uma forma ou de outra subordinados às diretrizes que vêm através da gestão da superintendência. Então, aqui para se ter uma ideia do perfil dos nossos colaboradores, são funcionários jovens,
muitos comprometidos, porque tem até mais 20 anos de casa. Então, isso é uma característica da nossa instituição. Os principais gerentes e os responsáveis são pessoas aqui que estão há 10, 15, 20 anos. Porém, hoje a gente tem um desafio muito grande, porque nós não tínhamos uma gestão de pessoas bem evoluída. Então, hoje a gente tem uma rotatividade muito grande, mas a gente tem agora uma diretriz nova e a gente está trabalhando isso de forma estratégica para que a gente consiga, né, se posicionar de uma forma no mercado competitiva também em relação a essa questão de pessoas, né? Então, aqui só para se ter uma ideia, em relação à gestão de pessoas. Como eu falei, eu também acabo ficando responsável pela gestão médica. Tenho mais de 300 médicos e são médicos que são referências. Referências não aqui só na instituição, referência no país, referências internacionais. Então não é fácil lidar com esses profissionais. Mas eu tenho aqui estrategicamente a direção médica, as coordenações do ensino. Nós somos um hospital que tem um residente, nós somos um hospital que formamos subespecialistas. Eu tenho hoje 33 residentes, médicos residentes na instituição, que ficam aqui 3 anos, né, em formação, e tenho mais 65 vagas de subespecialidades. Então, você vê, eu formo mais de 80 profissionais por ano dentro da instituição. É um dos concursos de residência mais concorrida do país. O último concurso foram 70 candidatos por vaga. Então, vocês vejam o diferencial que nós temos no ensino. Para isso, nós temos que ter realmente médicos que são referência, porque aqui realmente o ensino é um dos valores da instituição. Então, nós temos que trabalhar isso de forma estratégica, e para isso a gente tem que ter realmente médicos que façam a diferença dentro dessas subespecialidades que nós trabalhamos na estrutura médica. Bom, por que a qualidade? Por que a acreditação? Sem dúvida, com esse crescimento, com essa referência que nós somos hoje, nós temos que ter segurança em tudo que nós fazemos, né? Nosso propósito é realmente oferecer um diferencial assistencial para os nossos pacientes. Hoje não existe diferença aqui no público que eu atendo. Eu atendo gratuito, eu atendo SUS, eu atendo convênios, eu atendo convênio que ninguém quer atender, eu atendo convênio que todo mundo quer atender, eu tenho uma clínica popular, eu atendo particular, eu atendo paciente VIP. Tem paciente que pergunta onde eu posso pousar o meu helicóptero. Então, veja bem, eu sou uma entidade filantrópica. Então, obviamente, pelo volume de coisas que eu faço hoje, pelo diferencial que eu tenho hoje, se eu não tiver um modelo de gestão alinhando todos os meus valores, todos os meus objetivos e todos os meus propósitos, eu já estaria perdido e nem estaria aqui falando com vocês, que não teria como, né? Então, a instituição cresceu demais e, sem dúvida, a qualidade, o modelo, o sistema de gestão de qualidade tem nos ajudado a dar passos sólidos, passos firmes dentro desse crescimento. Então, eu consigo olhar no meu retrovisor e ver toda a evolução da instituição alinhados ao sistema de gestão de qualidade, trabalhando pessoas, trabalhando processos, trabalhando resultados, né? Tudo isso dentro de um sistema de qualidade, tudo isso dentro de um sistema de informação estratégico que a instituição conseguiu desenvolver ao longo de todo esse tempo. Então, fomos o primeiro hospital especializado acreditado no país, isso em 2004. Fomos o 32º hospital acreditado no país. Naquela época, o escopo era para o hospital geral, e eu consegui quebrar esse escopo fazendo uma certificação de um hospital especializado. Então, são mais de 20 anos de certificação, né? Veja a minha cara de tranquilidade. Nós temos maturidade. As pessoas não precisam de mim para fazer aquilo que elas precisam fazer. Eu estou aqui me posicionando de forma apenas estratégica. Eu tenho que dar continuidade em tudo isso que está dando certo, né? Então, veja o quantos benefícios eu consegui evoluir dentro da instituição com essa cultura de qualidade, que começou com a ONA,
e também evoluiu para outros sistemas, como o ISO. Eu tenho hoje ISO na escola, no ensino, eu tenho ISO hoje no meu banco de olhos, que é um laboratório. Então, a gente respira qualidade dentro da instituição. Então, e isso me traz muita tranquilidade, porque as pessoas sabem o que têm que fazer. Existe um olhar externo nos cobrando de forma dinâmica tudo o que nós temos que fazer, como boas práticas, como sustentabilidade, né, com propósito e assim por diante. Então, são 20 anos, 21 anos de história, 21 anos de evolução, de maturidade que nós temos no que nós nos propomos a fazer hoje, sem perder o foco. E isso está na nossa missão, e isso está na nossa visão, e isso está nos nossos valores. A nossa missão é ser um hospital especializado, diferenciado. E somos, né? E temos que manter isso. A nossa visão é o compromisso social de atender mais, cada vez mais a população, dar mais acesso à população, usando todo o potencial que nós temos hoje. O potencial tecnológico, o potencial científico, o potencial político. Ou seja, hoje o BOS é uma marca respeitada. Então, ela tem o poder de transformar recurso em benefício para as pessoas que mais precisam, atendendo a todos os públicos. Lindo, né? Lindo, porque nós praticamos esses valores: o valor social, o valor de ensino, o valor de inovação, o valor de gestão e o valor sustentável dentro da instituição. Não fazemos nada sem olhar para os nossos valores, porque senão a gente perde o foco. A gente deixa de fazer o que a instituição tem como propósito principal: atender as pessoas. Então, isso para nós foi muito importante. E tudo isso veio com a evolução de um sistema de gestão de qualidade. Então, como eu disse, não fazemos nada hoje sem olhar o impacto que isso está tendo dentro desses valores que foram fundamentais para o crescimento da instituição. Já falei do ensino, uma referência. Hoje eu tenho resposta médica em qualquer estado brasileiro, porque eu formei pessoas para todos os estados brasileiros. Eu tenho uma rede de médicos. Eu consigo hoje atender pacientes fora da instituição, porque eu tenho o comprometimento desses profissionais que saíram daqui muito bem formados e querem continuar vinculados à minha instituição, porque eles sabem todo o diferencial que a instituição oferece, né? E esse vínculo para ele é muito importante. Então, com isso, eu consigo hoje ter uma enorme rede de médicos espalhados pelo Brasil, vinculado à minha instituição. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 2 médicos fazendo cirurgia de catarata de retina em Rondônia, né? Através de recursos políticos, que é canalizado para a minha instituição, e eu estou desenvolvendo esse projeto lá. Também tenho coisas sendo desenvolvidas no Rio e em outros estados também, porque isso também está virando uma referência em nosso serviço. Voltando um pouquinho para o nosso foco. Hoje eu tenho como linhas estratégicas as áreas de córnea, de catarata e de retina. Por quê? Isso projetou a minha instituição, porque catarata representa o maior volume da minha especialidade, porque córnea é a principal referência da nossa instituição, porque retina, eu tenho a melhor resposta do país hoje em retina. Eu sou o único serviço que consegue dar uma resposta 24 horas para pacientes que precisam de atendimento de retina. Aqui as pessoas não ficam cegas. E não preciso falar para vocês que é onde eu tenho o maior retorno, é onde eu mais invisto e é onde eu mais foco. Então, se veja que a gente tem muito bem definido o que nós nos propomos a fazer, né? Dentro da especialidade, trabalhando isso de forma muito estratégica. Ferramentas como análise de SWOT são muito importantes, porque a gente se vê num cenário de mercado, a gente tem ameaças, a gente vê o que nós temos como diferencial e força hoje e também enxergamos o que nós precisamos melhorar. Então, tudo isso é alinhado, tudo isso é desdobrado dentro de um planejamento estratégico e que nós trabalhamos hoje também com essa perspectiva financeira, cliente, processo e crescimento. Ou seja, balance, scorecard, né? Se você voltar no tempo,
dentro de uma instituição de saúde, dentro de uma instituição filantrópica, ninguém falava nisso. E hoje nós falamos com muita naturalidade. E uma outra ferramenta muito importante aqui dentro da instituição é o QFD, que é o desdobramento da função da qualidade. Isso é muito estratégico, porque ele alinha os principais indicadores aos nossos principais objetivos estratégicos, que é o social, ensino, a tecnologia e gestão, com pesos, de forma que eu consiga avaliar a evolução mensal, o anual, de tudo que nós fazemos de uma forma prática e direta, e mais importante, eu consigo alinhar isso com meus principais responsáveis, não só trabalhando as perspectivas, mas trabalhando os processos estratégicos, as linhas estratégicas, os nossos objetivos assistenciais, né, que estão aliados à questão da assistência, à questão da segurança, e, além disso, também os nossos gerentes estratégicos dentro das principais áreas que nós precisamos ainda desenvolver. A instituição começou com 3 mil metros quadrados, hoje eu tenho mais de 21 mil metros quadrados, e nos próximos 2 anos eu vou crescer mais 10 mil metros quadrados. Essa é a visão aérea da nossa instituição. Então, vocês vejam o quanto hoje, né, nós temos de imóveis e empreendimentos, né, que fazem aqui praticamente o bairro. Eu vou ter que fechar aqui, colocar um portal, seja bem-vindo ao Boss, welcome Boss, né? Porque realmente não para de crescer e isso virou uma grande referência aqui para a nossa cidade. O trabalho que nós fazemos na Córnea é comparado com os maiores números do mundo. Talvez eu seja o maior banco de olhos do mundo. Em 2023, eu bati um recorde de 15 mil córneas captadas no ano. Os maiores bancos de olhos americanos captam 7, 6 mil córneas ano. Eu capto 15 mil córneas ano. Mais de 237 mil córneas captadas nessa história da nossa instituição. Transplante é a maior referência. Eu sou o maior centro de transplante de córnea no país. Então, eu realizo aqui mais de 250 transplantes de córnea por mês. A grande maioria do SUS, a grande maioria de outros estados. Eu tenho porta aberta para paciente de SUS no Brasil. O único serviço que tem porta aberta para isso. O nosso trabalho não para de crescer. Pós-pandemia, nós tivemos a melhor resposta especializada do país, porque o meu serviço cresceu consideravelmente nas deficiências dos outros que tiveram impactos por conta da pandemia. Nossa instituição, com recursos, conseguiu dar resposta. Veja o crescimento cirúrgico dos últimos anos pós-pandemia. Isso não aconteceu, isso não é a realidade do país, mas aqui na nossa instituição isso aconteceu. Esse é um empreendimento comercial que nós temos participação. Esse prédio em destaque, 50% dele é do Boss, e aqui está nascendo, para esse ano, uma área Prime do Boss para atender esse público. E isso vai me permitir dobrar a minha capacidade de ensino, dobrar a minha capacidade de atendimento SUS, porque ele vai liberar áreas dentro do hospital para que eu possa crescer nessa área de ensino e de atendimento social. Eu acho que eu fiquei mais ou menos dentro do tempo e espero ter passado um pouquinho dessa evolução da nossa instituição e da nossa gestão, né, que é, sem dúvida, de fundamental importância para a perenidade da nossa instituição. E ótimo, Edil. Muito obrigada, viu, Opa, por essa apresentação. Acho que muito inspiradora para nós, né? Claro que a gente deixa sempre as perguntas aqui para o final, a gente quer a participação do público também, mas eu vou até fugir um pouquinho aqui do que nós programamos, mas eu acho que para te fazer uma pergunta só, antes de chamar o nosso especialista aqui, pois é. porque eu, como analista aqui da ONA, certificação, participo de muitas visitas, né, no Brasil todo, tenho esse prazer mesmo de poder acompanhar, de ver as realidades brasileiras em diversos contextos, e eu acho que uma das nossas maiores dificuldades que a gente vê por aí trazer esse envolvimento da alta liderança, né? E aqui a gente vê, né, o CEO trazendo dessa forma esse pertencimento, esse conhecimento, essa importância para esses pilares de qualidade, né? Trazendo isso dentro do seu planejamento estratégico. E eu te pergunto, o que que as organizações devem fazer? O que que a gente faz para conseguir esse envolvimento que tem lá no Voz?
Uma dica aí pra gente, só pra gente, que eu sei que esse realmente é um desafio que as organizações passam, que os envolvidos com essa missão, né, temos, mas realmente esse envolvimento é uma raridade, é inspirador, por isso eu te agradeço por compartilhar isso conosco. E também te deixo essa pergunta, eu não sei se você tem resposta, mas talvez alguma dica ou um caminho para nós. Eu acho que o primeiro passo vem realmente de você saber quem você é, o que você está fazendo, o que você quer. E isso, o sistema de gestão de qualidade nos ajudou, né? A ter foco, a enxergar o que nós estamos fazendo, a criar aqui dentro das pessoas um alinhamento, porque toda instituição quer alguma coisa, e se ela está fazendo a diferença, ela está dentro de um cenário, e aí isso não pode ser tratado de forma intuitiva, e nós, isso é comum. Eu acabei de chegar de uma viagem, eu fui para Assis e fui para Londrina visitar dois serviços. Eu fiz exatamente o que eu estou fazendo aqui para vocês. E consegui identificar, e consegui traduzir para eles o que eles são, e eles não sabiam. E eles, a partir dessa tradução, eles podem começar a dar os primeiros passos. Isso não vai acontecer da noite para o dia, né? Nós temos que começar a caminhar, né, na direção certa. E aí não tem volta. Quando você encontrar o caminho do que você quer, né, para evoluir a sua instituição, para ela realmente fazer a diferença dentro desse segmento, você não volta mais, porque todo mundo passa a entender. A maior dificuldade que eu tive aqui foi com a minha diretoria, porque eles eram intuitivos. Depois eu tive com os médicos, porque são médicos, né? Mas hoje nós já conseguimos falar a mesma linguagem. Eles entendem isso. Quando eles vêm aqui me procurar e falar, Edil, precisa mudar. Eu falei, não, não precisa mudar, precisa entender. Se nós entendemos, aí nós podemos não mudar, mas melhorar. Então, essa conversa hoje já é natural dentro da instituição, mas são 21 anos de foco. É, a resposta está aí, né? De É intenso mais ou menos trabalho, isso. de Tem que começar, resultados. mas tem que começar certo. Com certeza. Muito obrigada, Edil. Vou convidar agora o Richard para também fazer a apresentação dele. Ele vai trazer um pouquinho da experiência da AFNE. E aproveito para quem tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, comenta aí. Depois a gente vai mais tarde comentando também embaixo, respondendo. E é legal ouvir de vocês também que estão participando aqui conosco um pouquinho dessa experiência, daquilo que o Edil trouxe. Então, Richard, por favor, fique muito à vontade para compartilhar com a gente. O momento é seu. Ok, obrigado. É, parabenizar o Edil aí, Vidal, pela apresentação. Muito gratificante, muito legal saber da sua história. Muito bacana mesmo o dia a dia, né? Como surgiu o Boss. Muito interessante. Eu vou compartilhar um pouquinho sobre a nossa ferramenta, que a gente utiliza muito, que é o portal da qualidade. Né? Eu venho com um foco mais voltado em sistema mesmo, para vocês entenderem um pouquinho como a gente faz essa manutenção, esse gerenciamento de informação, para para todos terem a mesma comunicação. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Já apareceu aqui para gente. Então, a Se você apresentação é puder mais. só deixar em formato de apresentação, acho que facilita Eu pro. já coloquei. Ah, tá. Para mim ainda não apareceu. Não apareceu? Não. Né? Tá aparecendo, sabe, a tela do PowerPoint ainda com todos os slides do lado. Esse- Melhorou agora? Permanece igual, não mudou. Agora acho que vai, Richard. Agora foi? Tá indo aqui. Eu vi que você apertou o botãozinho, então ainda não foi, mas eu acho que agora. Então, vamos esperar um pouquinho. Para
Para mim, ela está igual ainda. Eu estou vendo a apresentação do portal qualidade, porém ele não está como apresentação. É, aí mesmo eu estou vendo a bolinha sua aí, então acho que vai dar. Gente, que estranho. Se não, qualquer coisa pode fazer assim também. Qualquer coisa depois, para quem nos pedir o conteúdo, Richard, se você permitir, a gente disponibiliza também. Ou até deixa o seu contato aí mais para frente para alguém tirar uma dúvida, né? Alguma coisa, algum detalhe. Porque assim, pelo menos, nós estamos vendo. Só que não está na tela inteira. Agora foi? Não, Não. ganhou, né? Uhum. Estranho, eu acho que eu vou ter que apresentar sim, porque eu não Tudo estou bem, tudo bem. conseguindo. Para a gente consegue ver. E o importante também é a sua experiência, é o que você vai trazer para a gente. Vai dar para a gente conseguir entender, com certeza. É. Bom, vou começar assim. Para mim, ela está Se em você modelo de quiser aumentar um apresentação. pouquinho o zoom, talvez nos ajude aqui. Tá ótimo. Obrigada. É, então, falando um pouquinho sobre o portal da qualidade, né? Ele trata-se de um sistema desenvolvido internamente pela empresa com o objetivo de melhorar a comunicação, de auxiliar na comunicação entre gerentes, coordenadores e colaboradores na otimização da comunicação, gestão e execução dos processos em geral. Uma solução que visa proporcionar maior eficiência operacional, garantindo um fluxo de trabalho mais estruturado e integrado. Como começou, né? A nossa ideia do portal da qualidade, ela teve uma necessidade que trouxe ideia. Como é que funcionava? A gente tinha bastante processos, né, dentro da instituição como um todo, e alguns dos processos, eles não se conversavam muito bem. Algumas áreas tinham os documentos e outras áreas tinham outro, e essa comunicação era um pouco falha. Então, qual foi o intuito da ideia? A gente tentar compilar o máximo de informação junto, tudo num lugar só, facilitando assim facilitando a visualização para as pessoas que não são da sede, mas são dos serviços que a gente gerencia. E isso foi feito por o quê? Pelo meio de um Power BI, que deu início a tudo. Ali a gente colocava tanto os documentos da qualidade, como os documentos que eram necessários para a unidade funcionar, né? É, e aí, o que aconteceu? Com muita informação, acabou sendo preciso uma necessidade de um login e senha para que apenas colaboradores dos nossos serviços tivessem acesso. Então, foi uma nova melhoria que a gente confeccionou, né? E aí, futuramente, a gente vendo que a comunicação estava começando a ter um alinhamento, a gente foi tentando aprimorar cada vez mais essa ferramenta, né? E aí a gente colocou a implementação de alguns indicadores dentro do portal da qualidade para gestão com base em dados. Então a gente colocou as metas de segurança, a gente colocou algumas informações sobre fila de espera, sobre coisas gerenciais mesmo dos serviços, assim como da sede em si, né? E uma última atualização que foi futura, né? Faz pouco tempo que a gente fez a atualização para virar um site mesmo, virar um sistema. A atualização em sistema em um site oficial, que aumentou a segurança, que agora é a segurança via token, onde ela é partilhada, tipo assim, você faz o login e aí é gerada uma codificação que só quem gera o sistema que tem acesso a essa informação. E a gente também estabeleceu um cronograma de manutenção e atualização do sistema, cada vez que precisasse de melhoria. É. Minha página está Você mudando para chegou, vocês? desculpa, Richard, de te interromper, você chegou a mudar o slide? Mudei, não está Ah, mudando, né, para vocês? não. Isso, isso. A gente só ficou lá no primeiro. É. Aqui eu falei um pouquinho, né, sobre um sistema desenvolvido internamente pela empresa, com o objetivo de auxiliar os gerentes, coordenadores, né. Aqui eu falei um pouquinho sobre o nosso cronograma de ideia, como funcionou, a necessidade da ideia, né, e tudo. E esqueci de mencionar um detalhe importante, né? A gente teve essa necessidade da ideia no momento que a gente teve a implementação de alguns processos e das visitas de avaliação da ONA. Então, o processo da ONA foi muito importante para a nossa instituição e padronizou bastante processos, além de ter
de ter auxiliado com a nossa necessidade de criar um sistema de gerenciamento dessas informações, né? Aqui eu passei um pouquinho para frente, né? O portal antigo, a nossa primeira atualização, onde eu falei que ele era no Power BI. Então aqui a gente tem o modelo de como ele é, né? Onde a gente tinha os documentos da qualidade, as notificações. Então todas as notificações elas eram tratadas sigilosamente, mas as unidades tinham acesso aqui. Documentos da unidade, os documentos da unidade que eram necessários para a unidade ter essa informação, monitoramento de indicadores, os perfis epidemiológicos, a gente deixava tudo disponível de fácil acesso lá, assim como inventários, cronogramas e outras informações. Com a atualização, a gente melhorou essa visualização. A gente aumentou a segurança, trazendo uma segurança via token, trazendo também uma versão mobile, onde o nosso site antes ele era só um site, ele era acessível pelo computador, mas hoje não, você consegue acessar tanto pelo celular como como por web, né? Melhoramos a segurança, como eu falei, né? Mais opções de design, então a gente facilita um pouco o intuito com o usuário, né, do sistema, a gente melhora a praticidade do sistema, onde a gente coloca os documentos que eles precisam ver, mais de fácil acesso, e os indicadores que os gerentes precisam ter monitoramento também de mais fácil acesso. Opções de relatório de acesso ao site. Então, uma coisa que a gente achou bem legal era saber se a ferramenta estava sendo útil, saber se o sistema estava sendo funcional. Então, a gente teve essa opção de relatório de acesso ao site para a gente monitorar. Não em si quem acessou, mas em si a quantidade de acessos que teve no decorrer do tempo. E aí a gente foi vendo que muitas pessoas das unidades, do nosso convívio, eles acessavam bastante. Eles viram uma ferramenta de fácil acesso, onde, por exemplo, eu precisava de algum documento, eu não teria que entrar eu não teria que entrar numa sala, pegar, abrir um armário e procurar o documento. Eu entraria lá na ferramenta, pesquisaria qual é o documento, né, e teria ele de fácil acesso para minha leitura e padronização do processo. Por exemplo, eu sou um colaborador novo e eu estou entrando numa unidade onde eu não conheço, eu preciso saber do processo, eu tenho acesso ao portal da qualidade, ali eu clico, acesso à biblioteca de conhecimento, vou ali, vejo o documento que eu preciso, leio, me intero, e aí eu estou pronto para fazer o processo que eu precisava fazer na unidade, né? É, foi uma apresentação rápida sobre o nosso portal da qualidade. Se tiver tempo ainda, eu posso abrir ele para vocês darem uma olhada mais como ele funciona. E aí eu abro uma uma caixa de dúvidas ou alguma coisa do tipo. Perfeito, Nossa, Richard. Se você quiser mostrar a página para a gente, pode mostrar. Temos um não. tempinho aqui. Aproveito já para te perguntar uma coisa, antes da gente já fazer uma série de perguntas para vocês dois. Obrigada por esclarecer, por trazer essa melhoria aí feita, de enxergar essa necessidade de construir uma ferramenta tão rica. Obrigada por compartilhar isso conosco. Vocês usaram o manual da ONA também para porque várias A coisas gente usa. atendem aos requisitos, né? Então a gente viu aí Sim. uma coisa para mim bem familiar, né? Então, Por isso eu te pergunto. é porque assim, a gente precisava que tanto os colaboradores da sede como os colaboradores das unidades tivessem um entendimento das necessidades, tivessem um entendimento também um pouquinho de como é que era a estrutura da ONA. Então a gente pegou como base essa informação e a gente tentou aliar os nossos processos internos com as informações que a gente via no manual. Então tudo que a gente via no manual que a gente tinha e que era precisava apresentar, a gente colocou de uma maneira rica aqui no portal da qualidade para que o colaborador tivesse acesso, né? Então, hoje é uma ferramenta onde todos os colaboradores têm acesso aos documentos que eles têm necessidade de utilizar na ponta, não mais do que isso, e acesso aos indicadores que também são indicadores livres, que todas as pessoas, todos os colaboradores consigam ver, né? Vou abrir aqui para vocês olharem, essa é a página inicial dele. Notificação de eventos também é por essa ferramenta? Notificação de eventos. A gente também tem cartazes espalhados pelas unidades para fazer a notificação de evento, mas a gente também tem disponível aqui.
A gente também tem disponível para as unidades olharem a quantidade de notificações que tem, quais são os tipos de notificações, tá? Tudo bem breve. Que ótimo. Então, a gente tem aqui Para a a gente página está inicial. aparecendo ainda a sua apresentação. Não sei se você mudou. Eu mudei. Esse tá complicado aqui, tipo. Talvez você tenha que tirar do compartilhamento e colocar É, para o ecrã inteiro, né? Ah, já apareceu. O portal da qualidade. apareceu? Apareceu. Isso. Aqui é a página inicial dele, né? Quando eu vou acessar, eu tenho que realizar o meu login, né? Isso sempre acontece quando a gente está ao vivo, né, Richard? Criador do É, sistema, dono do sistema, é assim mesmo. isso acontece. Então, aqui a gente tem a página inicial, né? A gente tem os dados do colaborador que está acessando, o cargo, a unidade que ele está acessando. Aqui a gente tem o nosso orgulho, né? A certificação das nossas unidades que estão certificadas. E aqui a gente já tem a primeira página, que é a Biblioteca do Conhecimento, as ferramentas gerenciais e as documentações. Como eu havia falado, por exemplo, eu preciso saber de alguma informação. Eu clico ali em Biblioteca do Conhecimento e vem em Publicações. Nessa publicação, né, nessa aba, vai me gerar uma base onde eu tenho acesso a todos os documentos que eu preciso ter acesso. E aí aqui eu escrevo, por exemplo, o nome de um documento. Deixa eu pensar em um. Ó, checklist do carro de conferência. Aí eu seleciono ele, clico no documento e o documento abre para mim ter essa informação, para mim fazer a leitura do documento que eu encontrei. Uma das funcionalidades é essa, a gente tem um arquivo com os documentos que as unidades e os serviços precisam ter. A gente também tem publicações específicas pelos nossos, pelas nossas contratantes, né? Tem ferramentas gerenciais, onde eu tenho o inventário da unidade, os monitoramentos de indicadores, os perfis epidemiológicos, né, com base em gráfico mesmo, onde o sistema faz a alimentação e aqui a gente disponibiliza essa informação livre, em formato de gráfico, que o gerente ou o colaborador consiga ter essa visualização mais rica, mais fácil de interpretação, né? Descendo um pouquinho, a gente tem tanto os documentos institucionais, que as unidades precisam ter acesso e ter conhecimento, como os documentos da própria unidade, que elas têm a cópia, a cópia impressa delas lá, mas a gente também disponibiliza no portal para alguma eventual necessidade, né? E aqui a gente tem a parte de notificações de eventos adversos, a gente tem o botão de notificação, né, que também está aqui sempre disponível. A gente tem a primeira versão de monitoramento que era feito dessas informações. A gente também tem a segunda versão, vou abrir para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Todos os nossos indicadores, eles têm um padrão institucional, né? E aqui, por exemplo, esse é o indicador de notificação, onde a gente coloca as notificações, faz uma breve abertura dos incidentes, uma série histórica. Então, todos os nossos painéis são realizados nesse modelo. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Por exemplo, a gente também tem o inventário patrimonial de todas as nossas unidades disponível aqui de fácil acesso. Eu preciso consultar um bem, eu coloco aqui e consulto. A gente também tem disponibilizado um relatório por unidade para fazer essa impressão. Então, a gente fez um sistema que realmente conseguisse auxiliar o gerente e os colaboradores numa gestão de qualidade específica, né? É isso. Essa é a parte do sistema, né? Ele é tanto desktop como mobile, que nem eu tinha falado, e futuramente a gente quer confeccionar um aplicativo que seja possível instalar no celular. Mas isso são
possíveis mudanças, né, futuras. Né, que estão por vir. É, Perfeito, obrigada por compartilhar isso com a gente, nos mostrar como funciona esse sistema e quero agradecer, né? Primeiro pela brilhante apresentação, e também por trazer essas ideias, porque às vezes tudo que a gente assiste num webinar, a gente consegue também ir levando para dentro das nossas organizações, né? Tanto o que o Edi apresentou, trazendo em números também, em expansão, em crescimento, em resultados, e o Richard também com as ferramentas. Então, quero muito agradecer vocês que estão nos assistindo também, se quiserem tirarem algumas dúvidas depois, a gente responde aí com calma, mas também compartilha que ainda dá tempo. Já estamos aqui indo para o fechamento, mas ainda dá tempo de compartilhar. Vou fazer uma pergunta aqui, então, para vocês. Deixar aí para os dois, primeiro para o Edil, o que que você considera de os principais desafios de integrar gestão da qualidade à estratégia? Você falou um pouquinho já para a gente, mas qual que você considera seu principal desafio nesse movimento de juntar esses dois nichos aí, e a gente conseguir ter bons resultados, como você teve, aí, que você mostrou na sua apresentação. Richard também, se quiser trazer a experiência da Afin também para a gente, vai ser muito rico. Hoje, para nós aqui, o principal desafio são as pessoas, né? Esse é o perfil. Então, hoje, infelizmente, há uma mudança muito grande de comportamento, né? Hoje as pessoas são mais reativas e não são mais proativas. Então, a gente tem que evoluir os nossos processos de forma estratégica. Eu gostei muito do que o Richard apresentou, porque esse é, para mim, o caminho. É você fazer com que o sistema, o seu processo, esteja dentro de sistemas. E aí você vai usar a informação estratégica, como BI, como a inteligência artificial, para você fazer com que as pessoas entendam e sejam cobradas automaticamente o que elas têm que fazer. Então, eu vejo hoje que os sistemas, se for muito bem desenhado, como ele fez para a realidade dele, como a gente faz aqui para a nossa realidade, tem nos ajudado a seguir esse caminho, né? Então, eu acho que a ferramenta hoje, a inteligência artificial, então, é fantástica. E hoje eu já tenho cases aqui dentro da minha instituição de processos que foram automatizados e tarefas foram automatizadas porque as pessoas não davam resposta. E agora o sistema nos ajuda a fazer com que as pessoas deem a resposta. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho para que, né, das tarefas nós consigamos chegar nas estratégias, né? E os sistemas podem nos ajudar a trabalhar as pessoas, e sem pessoas também não vai se fazer nada, né? Então a gente sim temos que ser criativo e inovador em se trabalhar pessoas para que a gente tenha performance. Perfeito. E você, Richard? Eu acho que um pouco você já trouxe dentro da sua apresentação que uma da estratégia da Afine era a acreditação. Então, vocês usaram uma ferramenta para isso. Então, sem dúvida nenhuma, você já tem uma resposta. Mas se você puder complementá-la para a gente, eu agradeço. é como você tinha perguntado, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades é o alinhamento da comunicação, né? Como trouxe pela apresentação. Quando a gente tem muitos processos e muito diversificado, cada processo em cada canto, às vezes um setor não sabe o que o outro está fazendo, né? Não tem essa comunicação paralela. Então a gente tenta ver uma maneira, ver meios de juntar tudo, uma informação, um lugar onde eles consigam olhar o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, para a gente conseguir ficar rico nessa informação. E aí não ser só mais uma informação, ser uma informação toda como AFO. Perfeito. Aqui, então, a gente já tira de insight para quem está assistindo a primeira resposta. Os desafios, pessoas e comunicação. São aqueles pontos que a gente precisa trabalhar mais. Tem alguma? Vamos fazer para os dois também, que eu acho que vocês trouxeram de uma forma bem diferente, então a gente consegue trazer duas experiências. Tem alguma forma que vocês conseguem ver dentro da experiência de vocês, que vocês conseguem medir o impacto desse sistema de qualidade dentro da organização de vocês? Alguma forma de medição, de fato, que vocês conseguiram? Vocês acham que realmente é difícil, é um desafio? Ver que tudo isso, claro que o Edil trouxe 20 anos de história de sistema de gestão da qualidade, olha os resultados, né? Uma expansão em território, em tamanho, em números, em transplantes, mas
se tem alguma forma mesmo de mensurar. Isso eu acho que é uma grande dúvida, a gente escuta isso com muita frequência nos locais. Como eu mensuro os benefícios de implantar tudo isso dentro da minha organização? Se quiser começar, Edil, por favor, fique à vontade. Realmente, esse realmente um grande desafio, né? Porque para quem faz, sabe o que está fazendo e consegue mensurar isso. Mas para quem está de fora, não consegue mensurar isso. Então, eu acho que assim, a gente tem que fatiar esses resultados para se ter a ideia da grandiosidade de melhorias que a gente traz para a instituição. Não só na questão, no começo disso era produtivo, não é produtivo, né? Eu vejo hoje as minhas linhas de cuidados, elas são comparadas. Nós temos todos esses indicadores. Então, eu sei o resultado daquilo que eu estou fazendo, né? Eu sei se a performance em relação a outras instituições que fazem isso. Eu tenho os parâmetros científicos do resultado daquilo que eu tenho que fazer. Então, isso a gente trabalha hoje dentro das nossas linhas de cuidado. Então, isso é grandioso. Isso é fácil de enxergar. Mas tem muito mais do que isso. Então, hoje, a gente tem muita coisa. Agora, sem dúvida, o que eu falei, eu gostei muito do trabalho do Richard, porque ele pegou tudo que era importante para eles e fez isso de uma forma, né, num layout que a instituição dele entende. Então é isso, eu também compartilho com ele do que ele falou, a comunicação é importante, então a informação é importante. Então, mas assim, não é fácil mensurar tudo isso que representa hoje um sistema de gestão de qualidade, mas como eu falei, eu olhando no meu retrovisor, não tem volta. Ah, que Para mim não ótimo. tem volta, né? E para a gente seguir adiante, a gente tem que também saber o que a gente está fazendo, né? Então, aquela forma que eu mensuro nos meus QFDs, os meus indicadores mais importantes, alinhados aos meus objetivos estratégicos, é fantástico. É uma ferramenta que eu recomendo, é uma ferramenta que eu deixo à disposição de vocês, mas a gente tem um case muito legal de como se trabalhar os objetivos estratégicos alinhado aos seus principais indicadores. Que ótimo, perfeito. E obrigada por ter compartilhado aquela tela com eles, porque eu acho que é um exemplo para a gente, né? Para poder ver o que vocês estão trabalhando na instituição. E eu acho que é esse o objetivo de todo mundo que está nos assistindo aqui, né? Realmente pegar uma boa prática ali, tentar colocar em prática e ouvir um case de sucesso como esse. Obrigada, Edil. E você, Richard? Tem alguma forma de mensurar? Já que você tem um conhecimento amplo em sistema aí, quem sabe você usou alguma coisa ou viu nessa sua história aí que possa nos ajudar com isso? Olha, eu acho que é uma parte bem difícil de ser mensurada, né? Que nem o Edil falou, eu acho que eu tive uma visualização da, da, da ferramenta de QFD, também acho ela deslumbrante, assim, muito bacana, quando você quer fazer um alinhamento com o outro. Só que eu acho também que a importância do trabalho em equipe ajuda muito, sabe? A depois você ter esses resultados e até na mensuração deles, né? Não, acho que a gente não chegou a trabalhar ainda num indicador que faça essa mensuração dos resultados. A gente a gente está começando agora a fazer finalizar a estruturação do planejamento estratégico e com- começando a engatear a mensuração dessa informação. Então, eu acho que o trabalho em equipe ajuda muito. Eu acho que eu me comprometo a essa informação. Que ótimo. Bom, eu quero realmente agradecer, infelizmente, pelo tempo. A gente finaliza o nosso webinar para cumprir o horário certinho. Agradeço muito a participação de vocês. Eu acho que vocês enriqueceram mesmo a nossa noite com as apresentações, pelo conhecimento, a história de vocês. Então, muito obrigada por isso. Eu vou passar alguns recadinhos só para a gente acabar e eu já devolvo a palavra para vocês se despedirem, tá? Lembrando que toda quinta-feira nós temos webinars aqui na ONA no nosso YouTube. Então, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações, novidades que nós temos. Vem aí temas como Manual OPSS 2026. Para quem não sabe, nós estamos pelo momento aí de revisão do manual. Então, nós vamos falar sobre a atualização, estrutura, impactos na acreditação.
Estaremos falando também em breve sobre eventos adversos. A gente sabe que é uma dúvida, que há algumas dúvidas de como fazer, de como mensurar, do que notificar. Então, a gente vai trazer o que nós podemos aprender com os eventos adversos. Também vamos falar das experiências de acreditação e boas práticas dentro das organizações. A gente vai trazer alguns modelos. Então, aguarde toda quinta-feira, acompanhe aí no nosso YouTube e também nas nossas redes, né? E aproveito para fazer um convite. Acredito que a maioria já está sabendo, mas eu vou colocar tudo descrito aqui também. A nossa conferência da ISCO aqui está chegando em 2025, será de 12 a 15 de outubro. Aqui em São Paulo, a ONA teve a honra de organizar e trazer esse evento aqui para São Paulo. Então vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Quem quiser mais informações, a gente vai deixar tudo por escrito aqui também. Se organizem para participar, porque afinal um evento como esse no Brasil é para nós estarmos lá, né? Então, o incentivo também é vocês visitarem os conteúdos exclusivos da ONA, como nossa comunidade, o nosso blog, o nosso site, tem muitas informações. E volto aqui a agradecer aos nossos convidados especialistas e dou a palavra para o Edil se despedir e dar qualquer recado que ele quiser. Fique muito à vontade, Edil. Raquel, parabéns pela condução do webinar, parabéns à ONA por essa iniciativa muito importante, compartilhar conhecimento. A teoria é importante, mas a prática, mostrar as experiências na prática, é motivador. Então, é possível, sim. Então, cada um na sua realidade, né? Eu acredito que existam muito mais cases importantes, né? Que podem nos ajudar a evoluir o nosso sistema de gestão, porque o processo, a evolução, a qualidade é dinâmica, ela não é estática, né? Então a gente não pode se acomodar com isso. Então parabéns, parabéns, Richard, pelo seu case, seu trabalho, muito legal, inspirador. Eu tenho um desafio aqui nessa área de informação, e eu já tenho alguns cases, e eu fiquei muito feliz de ver que o que está sendo desenhado aqui está alinhado com o que você mostrou, né? Que é realmente fazer com que um sistema seja estratégico para que a gente ganhe tempo e consiga avançar mais rapidamente em tudo, né, que a gente quer fazer dentro da instituição. E obrigado mais uma vez por poder compartilhar um pouquinho aqui do nosso trabalho, da nossa instituição, da nossa evolução, e a gente fica à disposição para o que vocês precisarem aí. Muito obrigado mesmo. Ah, nós que agradecemos. Obrigada mais uma vez, Edil. E você, Richard, por favor, a palavra é sua. Eu agradeço também, parabenizo a Ana também, por essa webinar, muito legal, muito bacana, sim, né, conhecer projetos de sucesso, assim como o do Edil, né, toda a trajetória dele, muito bacana. E é isso, agradeço a oportunidade também de estar apresentando a minha ferramenta, né, apresentando a nossa ferramenta aqui pela AFNE, não é só minha, é de uma equipe inteira, né, um processo de formiguinha mesmo, foi bem legal, assim, a construção, e ainda continua sendo, porque não para por aí, a gente quer melhorar cada vez mais, né? E agradeço mesmo a oportunidade. Ah, que ótimo. Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, presentes, participando. Se tiver alguma sugestão de tema também, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida específica para o Edil, para o Richard, ou que eu possa ajudar também, nossa equipe da ONA vai responder aí vocês. Obrigada pela audiência. Compartilhe com seus amigos e até a próxima webinar. Quinta-feira nós estaremos aqui novamente, ao vivo. Um abraço a todos, boa noite. Tchau, tchau.